maravilhosas! Como vão vocês? Passaram bem de ontem para hoje? Vamos começar hoje uma aula incrível. A aula de hoje é como montar um espaço de degustação e abordar clientes para vocês que são iniciantes. Eu vou começar hoje. É uma aula que, é lógico, não é uma aula de receita, hoje é uma aula de postura de quem vende. Mesmo que você nunca tenha feito uma geleia, vocês não fizeram ainda, hoje você vai aprender a montar um espaço de degustação, como chamar clientes com segurança para provar a sua geleia, o que falar quando alguém parar na sua mesa de degustação. E por que vender começa antes da primeira geleia pronta? A gente vai aprender. Eu sei que muitos de vocês ainda não fizeram geleia, mas o conteúdo de hoje é muito importante. Agora escreva aí no chat para mim, quem aí se considera tímida? Escreva aí. Duas perguntas que eu quero que vocês escrevam no chat. A primeira, quem aí se considera tímida? Se você se considera, escreva sim. Se você não se considera, escreva não. E hoje, o que eu vou primeiro começar a mostrar para vocês? Eu quero mostrar para vocês aqui algumas alunas que já montaram espaços de degustação em feiras, em academias. Essas mesmas alunas, elas começaram como você. Elas nunca tinham feito uma geleia antes, elas nunca tinham feito um espaço de degustação e depois elas mandaram fotos pra gente, colocaram lá no Reino das Geleieiras e aí a gente pega os melhores espaços que mais renderam venda, os espaços mais fáceis de fazer e mais simples, e eu vou aqui mostrar para você, para inspirar você. Aí você vai olhar tudo que eu vou te mostrar aqui agora e depois nós vamos montar coisas juntas. Tem muita coisa aqui nessa aula de hoje, essa aula prática. E aí depois a gente vai montar espaço de degustação para uma academia, para uma feira aqui na prática. Eu vou ensinar vocês. Vamos começar então. Pode ir passando para eu mostrando para elas. Ó, esse é um espaço de degustação da Ângela, de uma aluna nossa, que ela já tem excelentes resultados. E o que eu quero mostrar para você nesse espaço de degustação da Ângela é um detalhe muito importante. O que a Ângela fez aí? Ela colocou uma toalha, geralmente, quando a gente vai montar um espaço de degustação, seja em academia, seja numa feira, eu gosto de levar uma toalha branca, ou branco ou bege, porque o branco você usa em qualquer lugar, e o tom de bege também, mas eu ainda prefiro mais o branco. E uma toalha branca simples lá na Shopee, eu comprei uma toalha branca esses dias, depois eu até vou pegar ali para vocês verem, acho que eu paguei R$18. E essa toalha eu uso muito nos meus espaços, pega ali depois no gavetão para mim a toalha branca, quero mostrar. E eu uso muito nos espaços de degustação. Então, o que ela fez aí? Ela colocou uma toalhinha simples, essa toalhinha dela aí porque geralmente, às vezes eles juntam duas mesinhas de plástico, aí é bom colocar uma toalhinha. Eu vou depois mostrar essa minha aqui que eu comprei para vocês, que é uma toalha onde eu uso bastante também nos meus espaços de degustação. Aí ela colocou essas duas escadinhas. Essas duas escadinhas é opcional. Depois que você começar a fazer as suas degustações, que começar a entrar o Pix na tua conta, que você vai começar a ter lucro, que a gente tem que pensar muito no lucro. Quando você começar a ter lucro sobre as suas geleias, o que vai acontecer? Você vai pegar um pouquinho daquele dinheiro e vai começar a investir em algumas pecinhas para você melhorar o seu espaço de degustação. É o que as alunas fazem. Então, quando ela começou, ela não tinha essas duas escadinhas, ela não tinha isso aí. Ela só colocava as geleias na mesa. Aí ela começou a ganhar dinheiro. Aí ela comprou uma escadinha. Depois ela começou a ganhar muito dinheiro, ela já fatura mais de 10 mil por mês. Aí ela já mandou fazer uma outra escadinha com ali a logomarca dela. E aí é isso que ela leva nos espaços de degustação. Agora eu vou mostrar um outro para você. Eu vou mostrando e vou explicando para você entender. Ó, esse espaço de degustação também, vocês estão conseguindo ver bem aí? É uma outra aluna que ela colocou, tá vendo, ó? Ó que interessante, ela pegou uma boleira que ela tinha, colocou uns biscoitinhos, ó, em cima da boleira,
para fechar, porque às vezes ela está fazendo degustação no lugar aberto. Quando a gente está fazendo degustação no lugar aberto, a gente precisa colocar alguma coisa para tampar os biscoitos. Se você vai levar torradinha, se você vai levar biscoitinhos de arroz, assim, você tem que colocar uma tampa para não ir mosca, porque nós trabalhamos com alimentos. Quando a gente trabalha com comida e alimentos, tem que ter uma higiene muito boa. E as pessoas, elas olham muito isso. E nós que somos cozinheiras, geleieiras, doceiras, que vamos para a cozinha fazer esse doce zero açúcar gostoso, a gente sabe que a higiene é fundamental. Então, o espaço de degustação, ele tem que estar sempre tudo fechadinho, com guardanapinho, tem que ter sempre o seu álcool gel num vidrinho, lá do lado, qualquer coisa você vai lá, passa um paninho, isso é muito importante. E nesse espaço de degustação dessa aluna, esse é o detalhe que eu queria mostrar para você. E o da outra aluna é a toalha. Ó. Ela colocou uma toalha simples. Aí do lado ela pegou uma cestinha que ela tinha na casa dela mesmo. A gente usa o material que a gente tem em casa. Tem uma bandejinha em casa, tem uma cestinha em casa. Aí ela levou a cestinha que ela tinha na casa dela e colocou as geleias, todas na mesa. Depois que ela começou a ganhar dinheiro, ela fez um banner ali do lado. Essa aluna, ela começou a fazer geleia e ela começou a fazer divulgação. Aí ela conheceu uma pessoa que era um gerente do Leroy Merlin, ela é do Rio de Janeiro. E aí o gerente perguntou, falou para ela se ela não queria fazer uma degustação lá no estacionamento da Leroy Merlin. E aí ela fez uma degustação e todo mundo adorou a geleia. E o pessoal falou para ele, olha, ela tem que vir toda semana aqui, ela não pode sair daqui, porque a gente amou a geleia dela. E ela ganhou um lugar fixo, ela faz uma degustação uma vez por semana lá no estacionamento da Leroy Merlin. Outras pessoas fazem também, é só com produtos que são aceitáveis pelos clientes. E tem isso também. Um detalhe muito importante que você não sabe, mas que eu vou te contar agora. Quando você fizer uma degustação numa feira, o seu produto ele é tão aceitável, tanta gente vai querer comprar de você, que depois as outras feiras vão te chamar para você expor. E a feira, ela nunca quer que você saia, ela sempre vai querer que você fique lá, porque os próprios consumidores da feira, eles pedem aquela pessoa específica. Isso aconteceu muito comigo quando eu comecei a fazer feiras. E aí eu ia numa feira e depois tinha às vezes uma outra, essa mesma feira, numa outra data, que eu não conseguia ir. Aí eu falava para o organizador que eu não ia conseguir ir. Ele quase implorava para mim ir na feira, para mim não faltar na feira. Ele falou, eu preciso que você venha, que os clientes gostam muito do seu produto. E aí eu acabava às vezes nem podendo ir, mas eu fazia um esforço, ficava só meio período, ou ir um pouquinho para atender ele. E vai acontecer muito isso com você. Vamos lá, vamos ver um outro espaço de degustação aqui. Esse aqui, ó, é da nossa aluna, da Morgana. Quem participou da Semana Lucrativa viu o depoimento da Morgana, tá vendo? Ó, ela tá fazendo uma degustação super simples aí numa academia que ela começou a fazer. A Morgana, é muito interessante a história dela, porque ela vendia doces com açúcar. Doces. E ela vendia na rua, ela vendia de porta a porta. Só que ela estava cansada de ficar saindo vender de porta em porta doce. E aí ela entrou no projeto Geleira 5K e ela aprendeu as estratégias. E ela não vende mais doce porta a porta. Ela faz degustação em academias, ela faz várias parcerias, coloca geleia em empórios. Ela comprou um carro com dinheiro de geleias, porque ela estava muito cansada e hoje ela tem tempo. Ela tem 3 filhos e ela ajuda a mãe também. E ela tem mais tempo para ficar com os filhos, para ajudar a mãe. E hoje ela tá aí, ó, fazendo degustação na academia. É outra mulher. É uma transformação a Morgana, se você conhecesse ela antes e hoje, né? Com tudo isso que aconteceu na vida dela, graças a Deus. Do lado a gente tem essa outra que tá de aventalzinho, jeans, é a Marina. A Marina também, olha o espacinho dela, ela colocou uma toalhinha branca, aí ela colocou um paninho de crochê em cima, tá vendo? E aí depois ela colocou todas as geleias dela lá no paninho de crochê, ela tem a plaquinha dela, tá vendo a plaquinha que eu mostrei pra vocês? Olha lá, a plaquinha dela, que tem ali o QR Code dela pra pessoa fazer o Pix.
e comprar geleia. A Marina já faz mais de 8 mil por mês e é maravilhosa a história dela também. E ela nunca tinha feito uma geleia antes. E ela não é boa de cozinha, viu? A Marina não é boa de cozinha. Ela nunca tinha feito nenhum doce antes. E olha aí, que lindo. Vamos ver, tem mais aqui, ó. Aí a gente tem esse outro espaço de degustação, que é o espaço de degustação, e assim, às vezes a pessoa te dá o espaço. E aí você vai lá e leva suas geleias. Essa é a Emilícia. Olha só o que ela fez. Ela pôs só as geleias dela em cima, ali do balcão, e tá vendendo, certo? Aí ela tá fazendo uma degustação numa clínica de estética. O pessoal vai lá, ela tá vendendo. Essa outra aluna nossa, ela tá fazendo degustação no evento que ela conseguiu participar. E aí, olha aqui, a mesma coisa, ela colocou uma toalhinha branca, colocou os joguinhos americanos, esses aqui, marronzinho, igual eu tenho. E aí ela colocou, tá vendo? Ó, só na mesa, as geleias, ali ela tem as torradinhas e uma plaquinha. E aí ela vendeu as geleias dela, viu como é simples? Mostra mais um, tem muita coisa para vocês verem aqui hoje ainda. Olha aqui, essa aluna aqui, nossa, que tá aqui com essa blusa de rosas, com umas rosas vermelhas, ela tá fazendo degustação numa academia. Olha que simples que é. Ela colocou uma toalhinha, tá vendo? As geleias em cima da mesa e a plaquinha, só isso. Ela também já tem bons resultados, ela faz muito mais que 6 mil por mês. Essa nossa outra aluna é a Marcele. Olha o que ela fez, ela colocou uma toalha também. Aí ela tá fazendo uma degustação no espaço de ar livre também, num evento. Aí ela tem a escadinha, tem as geleias dela, a toalhinha ela preferiu, optou por colocar xadrez. E aí a plaquinha dela. Vocês acham que vocês dariam conta de fazer isso? Botar uma toalhinha, as geleias na mesa? Escreva aí se você acha que você conseguia fazer isso. Se é muito difícil para você fazer isso. Escreva aí no chat. Espera que eu já vou responder as perguntas de vocês no chat, tá? Para quem não está aparecendo, para quem não está aparecendo os slides, você sai da live e entra de novo, que aí aparece. Ah lá, vocês não estão me vendo? Tá normal? Vocês estão me vendo? Tem gente que falou que... Muda agora o slide. Olha aqui. E aí essa outra, que é outro espaço de degustação, tá vendo? Essa outra nossa aluna, ela tá com a escadinha, tá vendo? De 2 andares, uma toalhinha xadrez e o joguinho americano. Do lado, aqui, ó, a gente tem a nossa outra... Como que é o nome dessa... A Luciana, lembrei, é que são tantos alunos, gente, mais de 7 mil alunos. Às vezes, eu sou boa de memória, mas às vezes não consigo lembrar de todos. A Luciana, ela lá do Rio Grande do Sul, e olha a Luciana no espaço simples, ela não tem nada, ela só botou as geleias, não botou uma toalhinha, não botou nada no espaço, ela tá fazendo uma clínica, e colocou a plaquinha dela ali. A Luciana faz mais de 10 mil por mês com geleia. Desse jeitinho aí, simples, sem muita coisa. Escreve mais. Passa mais. Olha que lindo esse espaço de degustação. Simplesinho, que ela também está fazendo. Essa aí ela está fazendo degustação numa academia. E ó, é uma mesinha que cederam lá para ela. Aí ela colocou a toalhinha branca, um crochêzinho, um potinho com torradinha. Ali ela abriu 4 sabores de degustação. Ali do lado ela tem um rolo de papel toalha. Vocês estão vendo que às vezes a pessoa quer enxugar a mão, alguma coisa. E olha aí, só assim ela vende. Vocês acham difícil fazer isso? Escreva para mim se vocês acham difícil botar uma toalhinha, as geleinhas, um crochê e um potinho de torrada. Vão escrevendo aí se vocês acham difícil fazer isso. Pode passar. Olha esse outro espaço também. Ali é um espaço que geralmente as pessoas cedem o espaço. Aí ela botou as geleias na mesa e ela fez 2 kits de degustação. Tá vendo? Olha lá, minha primeira feira, a primeira feira que ela fez. Olha e ela faturou, ela conta lá em cima, ó. Ela faturou R$ 1.800 em um dia. Desse jeitinho aí. Só que isso aí ela faturou 1.800.
Olha esse outro espaço de degustação que eu quis mostrar para vocês, mas nesse espaço você vai prestar atenção naquele kit. Ali do lado, vocês estão vendo que tem uma caixinha. Dentro dessa caixinha aquela palha. E dentro da palha tem uma geleia de um lado, uma geleia do outro e no meio ela colocou um potinho com esse potinho aí. Terça-feira vai estar liberado para vocês, são sequilhos. Vocês podem fazer os sequilhos, 0 açúcar, 0 lactose e rechear eles com geleia. E aí você pode colocar um potinho de geleia de um lado, de um outro e no meio um potinho com sequilhos. Esse kit, ela vende por R$ 69,90. Você tem um lucro de mais de 250% nesse kit. Em algumas feiras que você for fazer, você pode levar um kitzinho desse jeito, que dá muito certo. Vamos passando. Olha esse outro espaço. Eu já fiz feira nesse lugar. A Ângela que fez. Olha que simples. Eles cedem essas 2 mesas para você. Aí ela pegou, você sabe que aquilo lá é uma bandeja de café da manhã. Não sei se vocês já viram. Essa é uma bandeja de café da manhã que ela tinha na casa dela. Ela botou a bandeja, colocou as geleias em cima da bandeja. Olha lá. E aí, o que ela fez aí? Ela pegou, tá vendo esses potinhos na frente? Ela levou uns potinhos, colocou a geleia dentro dos potinhos com a colherzinha. E atrás tem o potinho de torrada, só isso. Né, nessa feira aí, nesse dia, eu falei com essa aluna, ela faturou R$ 5.000. Só com esses passinhos de degustação. Vocês acham difícil? Escreva aí no chat, vocês acham difícil montar um espacinho desse? Vão escrevendo. Não, mas vocês vão... Primeiro vocês têm que aprender a montar. Aí depois a gente vai falar sobre o lugar. O lugar é muito fácil. É mais fácil do que você imagina, tá? O que você tem que entender, porque não adianta você achar o lugar e você não saber fazer, porque agora você está aprendendo a fazer. Aí depois você vai achar o lugar, tá? Vamos lá. Olha aqui a academia. Essa aluna fazendo essa degustação em academia, tá vendo? Olha lá, os potes de geleia dela, que essa é uma academia muito grande, que ela conseguiu fazer uma degustação, e aí nesse dia ela levou bastante geleia, e ela vendeu muita geleia na academia, mas olha que simples. O que eu quero mostrar para você hoje, pode passar, é que o espaço de degustação é muito simples. É isso que você tem que entender na aula de hoje, que você não precisa fazer muita coisa, o menos é mais. O mais simples possível é o que dá resultado para você. Você não precisa comprar nada, você não precisa ficar gastando com nada. Você vai usar coisinhas, às vezes, que você tem na tua casa. Vai usar um potinho que você tem na sua casa. Vai usar uma toalha de mesa que você tem na sua casa. Às vezes, você tem uma toalha de mesa, assim, ó, na sua casa, bege, ou tem uma branquinha, ou tem uma com florzinha aí, ó. Ela usou a toalha de mesa que ela tinha na casa dela. Ela pegou uma toalha dela, colocou lá no espaço, ó lá, colocou uma geleia do lado da outra, você pode pôr uma geleia em cima da outra, e aí ela pegou do outro lado, tá vendo? Ela colocou 2 negocinhos de madeira que ela tinha em casa, um potinho de torrada. É só isso que você precisa para o cliente comprar com você. Passa mais um. Essa é a Jaque. Aí, essa daí é a da Ângela. A Ângela faz muito... E lá a Ângela faz muita coisa ela também a Ângela, ela faz muita, ela participa de muita feira em Ribeirão Preto e ela faz muito feiras assim na praça, sabe, praça. Às vezes tem uma praça perto da casa dela que tem muito movimento, ela bota uma mesinha lá na pracinha e fica lá e vende muito. E ela mora numa cidade pequena, do lado de Ribeirão. Então, aí é na pracinha lá, perto da casa dela, tá vendo? Ó, tem outras barraquinhas lá e ela vendendo. Qual mais? Ah, esse que eu quero mostrar para vocês, ó. Essa é uma aluna iniciante. Ela nunca tinha feito uma geleia antes. E aí, ela levou uma amostrinha lá numa academia, igual eu falei para vocês fazerem. Ela levou uma amostrinha lá numa academia. E aí, o que acontece? A moça marcou um dia para ela ir lá fazer a degustação. E aí a moça deu essa mesinha. O que ela fez? Ó, ela botou 2 joguinhos americanos só. 2 joguinhos desses, vocês estão vendo americano. De um lado ela colocou geleia,
do outro ela colocou para degustação. Ali ela colocou um guardanapinho e um potinho de torrada. Só nesse dia ela vendeu mais de 2.000, com esse espacinho assim. Você acha difícil? E sabe onde ela levou? É tão pouco isso que ela levou numa sacola. Sabe essa sacola de supermercado? Ela pôs tudo numa sacola de supermercado, levou lá, tirou e montou, depois colocou de volta e levou as coisinhas dela e saiu com o Pix na conta dela. Esse outro que eu quero mostrar para vocês é a escadinha. Essa escadinha, depois, se você quiser, essa escadinha a gente tem o link lá, você pode comprar essa escadinha. Essa escadinha custa quanto? 30. Não, custa R$19. R$20 custa essa escadinha. É R$20, gente, R$20. Depois, se você quiser, você pode comprar uma escadinha dessa aí para você colocar no seu espaço de degustação. Qual mais? Aqui a gente tem um espaço de degustação da Edicineia. Aqui ela já elaborou um pouquinho mais, aí ela tem a escadinha, aí ela fez as geleias, colocou um vasinho de flor, colocou o QR Code dela. Ali atrás ela colocou uns kits, tá vendo? A gente tem aula de kits lá no curso. Tá na sequência da aula. Vocês sabem que tem que seguir uma sequência. Então, a gente está nessa semana de sequência, semana que vem tem uma outra sequência, tudo de aprendizado para você. Tudo isso faz parte do método para você poder ter os resultados. Qual mais? Olha esse outro espaço de degustação. Uma toalhinha, as geleias lá atrás, ela abriu 3 potes de geleia ali na frente e do lado ela colocou no prato mesmo umas torradinhas. Do outro lado, a gente tem a nossa outra aluna também fazendo um espaço de degustação. Uma coisa que vocês têm que prestar atenção é que as toalhas, elas têm que ser sempre branca ou bege, não pode ser muito estampada. Por quê? Porque a estampa, quando você coloca uma toalha muito estampada, ela chama muita atenção. Aí ela tira o brilho da sua geleia. E o destaque no espaço de degustação tem que ser seus potes. O destaque no espaço de degustação tem que ser suas geleias. Então, a toalha ela tem que ser mais neutra possível. Então, eu gosto sempre da cor branca ou bege, certo? Eu não gosto muito de cores muito estampadas, tudo porque daí tira um pouco o brilho da geleia, tá? Esse é um detalhe importante, um pulo do gato que faz a diferença para o seu espaço de degustação. Tá? Agora vamos falar sobre quais os sabores que mais vendem em academias. Quando você for lá levar uma geleia numa academia, a pessoa fala assim, olha, eu quero que você venha aqui e faça uma degustação na quarta-feira às 8 horas da manhã. Você pode vir? Posso. Quais os sabores que você vai fazer para você não ficar perdida quando você for fazer degustação numa academia? Geralmente, tem alguns sabores que vendem muito na academia, que é morango e limão, frutas vermelhas, abacaxi com gengibre e banana com chocolate. Por que vende mais, Cris, esses sabores? Porque o morango, ele é uma fruta de baixa caloria. Geralmente, pessoas que estão fazendo dieta, que você vai encontrar muito na academia, pessoas que já comem uma alimentação saudável, elas gostam de frutas de baixa caloria. Morango tem baixa caloria, o limão também é muito bom, porque o limão ele é ácido, né? Além dele ter uma acidez, ele é alcalino. Então, ele tá muito lá na pirâmide de frutas que pessoas que gostam de vida saudável consomem. Então, é uma geleia que vende bastante. Frutas vermelhas também, porque a gente tem amora. A gente tem, na geleia de frutas vermelhas, tem um percentual pequeno de suco de uva, a gente tem morango. Então, são todas as frutas que se encaixam uma na outra, que esse pessoal que tem vida saudável gosta. Lembrando que todas as geleias são testadas e aprovadas por nutrólogos e nutricionistas. Então, quando a pessoa come, ela já sente o sabor, a explosão da fruta na boca dela, e ela sabe a diferença. Depois a gente tem abacaxi com gengibre. Por que abacaxi com gengibre é bom, Cris? Porque a gengibre ela é termogênica. O que é termogênica? Ela acelera o metabolismo da pessoa. E quando a pessoa está lá na academia, quanto mais acelerado o metabolismo dela tá, mais ela emagrece. Então as pessoas gostam muito dessa geleia porque o gengibre é termogênico. Depois a gente tem banana com chocolate.
Por que que vende muito? Porque todo mundo que faz academia gosta de comer banana, porque banana tem muito carboidrato. E carboidrato dá energia. Energia para a pessoa fazer o exercício, energia para a pessoa fazer a ginástica dela lá. E o chocolate, porque o chocolate que a gente usa, ele é alcalino. Ele é chocolate 100%. E o chocolate 100% é muito bom para quem treina também. O chocolate, ele também é visto como uma fonte de energia para muitas pessoas. Então, a banana com chocolate, ela é o combo perfeito para a pessoa que faz academia. E fora que as pessoas que fazem academia não comem açúcar, eles adoram chocolate, mas sem açúcar. E o chocolate sem açúcar tem muita gordura hidrogenada. A maioria dos chocolates que você vê por aí sem açúcar, você olha sem açúcar, mas aí você vai olhar na tabela nutricional, tem alto teor de gorduras. E gorduras totais que inclui muita gordura hidrogenada. E o pessoal não gosta muito de comer muitos alimentos que contêm muita gordura. Então, a banana com chocolate, ela se encaixa perfeitamente na dieta. Diria para você que é uma das geleias que você mais vende. E para você que é geleeira agora, o que que acontece? É o doce, zero açúcar, que te dá muito lucro. Porque um pote de geleia de 240 gramas de banana e cacau vai sair de custo para você R$6. E você vai vender por 32. Olha quanto que você vai ganhar por pote de geleia. R$6 já é o vidro com a tampa mais a geleia. Precificado já, o custo. E você vende por 32. É um lucro de mais de 300%. Por isso que eu falei para vocês que tem algumas geleias que você vai ter um lucro muito alto. Tem outras geleias que você tem um lucro um pouquinho menor. Mas o que que acontece? Quando você mistura essas duas, você tem uma média de lucro entre todos os sabores de 250%. Nenhum outro produto te dá tanto lucro quanto geleia. Vamos lá, entenderam? Os 4 sabores. Agora vamos lá. Quantos potes eu devo levar, Cris? Quando eu for fazer uma degustação? Isso é uma dúvida. Geralmente, o que que a gente faz? A gente leva 30 potes de geleia, 10 de cada sabor. Por exemplo, eu vou lá na academia, eu vou fazer morango e limão, banana e cacau e abacaxi com gengibre. Você vai fazer 10 potes de cada sabor. E aí você vai levar 30 potes. E você vai abrir um pote de cada sabor para degustação. Porque a pessoa fala, você tem aí de abacaxi com gengibre? Tenho, já vou comprar. Põe na sacolinha e leva. Você tem aí, não sei o que? Tenho, vou comprar. Põe na sacolinha e leva. Entenderam? 30 potes, 10 potes de cada sabor. E tem uma dúvida também, pode passar muito frequente, que é, Cris, quanto eu vendo? Tem uma estratégia que você vai aprender agora que faz você vender igual água na academia e ter muito lucro. Qual que é? Você vai vender um pote de geleia por R$32, de qualquer sabor. 2 potes de geleia, se a pessoa quiser levar 2, ela vai pagar 54. Você vai dar R$10 de desconto. O desconto que a gente usa para o cliente, para ele comprar mais geleia de vocês, geralmente a gente reduz R$10, que é o mesmo preço que a gente usa nos kits. A gente vai aprender muito sobre isso na aula de precificação. Mas essa é uma estratégia que a gente usa muito e dá muito certo para vender academia. Porque em vez do cliente comprar um pote de geleia com você, eles vão comprar sempre 2, 2, 2, 2. E se ele quiser comprar 3, você vai fazer o cálculo. Quanto custa 3 potes? Faz 32 vezes 3. 30, 60, 90, dá R$96. Se ele comprar 3, você tira R$10. Você vai vender por 86. Sempre que o cliente comprar um pote a mais, você faz o cálculo e tira R$10, que esse é o desconto para ele, certo? Vende muito. E aí, você vai fazer uma plaquinha de preço e vai levar colocando assim, um pote de geleia 32, 2 potes de geleia 54, 3 potes de geleia dá 96, R$86. Só dele bater o olho, ele já vai perceber que tem desconto e que é muita vantagem para ele comprar mais potes, que sai mais barato. E escreve aí para mim, quem aí não gosta de desconto? Todo mundo gosta de desconto, o cliente principalmente. Então, essa é uma estratégia que faz você vender muito kits, que a gente fala kit com 2 potes e com 3 potes, ok? Vamos seguir. Aí a gente tem
é para frente. E aí a gente tem uma outra estratégia que você vai usar muito na academia, que a maioria das meninas usam, que já estão no projeto. Aliás, a gente afinou essa estratégia, é uma estratégia que eu vou ensinar para você agora que dá muito certo. Que estratégia que é essa, Cris? Quando o cliente chegou, você está lá fazendo uma degustação numa academia, que seja numa clínica de estética, que seja numa feira, qualquer lugar que você esteja expondo seu produto para vender. Quando o cliente pegou, comprou a sua geleia, principalmente em locais que tem maior movimento de pessoas, você vai fazer uns papelzinhos assim, pequenininho, você vai levar, vai pegar uma caixinha de sapato, sabe uma caixinha de sapato? Fazer um furinho no meio e vai fazer como se fosse uma urna, que a pessoa vai colocar o nome lá, porque você vai fazer um sorteio no final da degustação de um pote de geleia. Qual que é a estratégia desse sorteio? Todo mundo quer participar do sorteio. Aí a pessoa vai escrever lá no papelzinho o nome e o telefone dela e vai colocar lá dentro. Todo mundo vai colocar lá dentro. E quem comprou e quem não comprou. Todo mundo vai participar desse sorteio. E aí isso aí serve para você fazer uma captação de clientes. E qual que é a estratégia que você vai usar para isso? No final, você vai ter um nome ali de 50 pessoas que colocaram o nome para participar do sorteio. A gente vai pegar o nome dessas pessoas e vai criar um grupo lá no WhatsApp e adicionando essas pessoas no grupo. E vai se tornar o seu grupo de promoção. Por exemplo, grupo de promoção das geleias da Ju. Um exemplo, com o nome da sua geleia. E aí a gente vai usar nesse grupo de promoção do WhatsApp que você tem com as pessoas, toda semana a gente vai colocar um sabor em promoção, mas aí vocês vão aprender a semana que vem a fazer essa estratégia. Com essa estratégia que você vai aplicar, que a gente chama de WhatsApp super turbinado, o que acontece? Por semana, sem sair de casa, você consegue vender de 800 a R$1.000 só nesse grupo, usando essa estratégia. Mas a semana que vem, você vai aprender exatamente como fazer esse grupo e montar essa estratégia. Você está entendendo agora como não é só receita? Como as estratégias é que fazem a diferença para ganhar dinheiro? Quando você vê aquele tanto de gente fazendo depoimento, esse tanto de gente que eu mostro para vocês falando, eu faturei 5.000, eu faturei 8.000, eu vendi 10.000, 15.000. Agora vocês conseguem entender que não é só receita? Escreva aí no chat. Receita não entrega para você estratégia e não adianta só você saber fazer a geleia e você não saber vender do jeito certo. E aqui o que você está aprendendo pequenas estratégias que vão colocar dinheiro no seu bolso, certo? Vamos lá, essa é a estratégia que vocês vão fazer. Aí tem uma outra aqui, o que eu vou levar, Cris? Tem um checklist aqui de tudo que você vai levar quando você for fazer um espaço de degustação. Uma toalha branca, um joguinho americano, 30 potes de geleia, um vidro de álcool gel, guardanapo, esses guardanapos aqui, eu até trouxe aqui o meu, cadê o meu coisa de guardanapo? Tá aqui, cadê meu negócio de guardanapo? Eu coloquei aqui, não sei se alguém pegou. Você vai levar guardanapo, uma colherzinhas, nós vamos montar aqui, vamos montar na prática, para colocar no seu pote de geleia. Sacolinhas assim, para você poder colocar a sua geleia quando o cliente comprar. Vai levar a sua plaquinha do Pix, que você não pode esquecer, que é a sua plaquinha onde faz o Pix. E vocês vão fazer um papel escrito, que eu vou mostrar para você agora, que é sobre fazer degustação grátis. Eu coloquei ela aqui, que eu ia mostrar. Vamos passar agora. E o que você vai levar nas feiras? Quando você conseguir, às vezes você vai receber convite para participar de feiras. E quando você for participar de alguma feira, o que você vai fazer? Geralmente a gente leva 40 geleias quando a feira for meio período. Tem vários tipos de feira. Tem feira que começa às 8 e termina meio-dia. Tem feira que começa às 8 da manhã e vai até às 6 horas da tarde.
Quando é uma feira de meio período, você leva 40 potes de geleia. Quando a feira é o dia inteiro, você leva 60 potes de geleia para cada dia. Porque tem feira que são 3 dias de feira, 4 dias de feira. Aí você vai conseguir se programar para saber quantos potes de geleia você tem que fazer para essa feira. E o preço que você vende nas feiras é a mesma estratégia que eu te falei das academias. Pega aqui. Ah, tá, o meu guardanapinho tá aqui. É a mesma estratégia que você vai usar para as academias, tá? Um pote de geleia 32, 2 potes de geleia, se a pessoa levar, você vai somar 64, dá R$10 de desconto, vende por 54. 3 potes de geleia, 32 vezes 3, dá 96. Se a pessoa for levar 3, você dá R$10 de desconto. Em vez dela pagar 96, ela vai pagar 86, certo? Entenderam essa parte? Tá. E aí a gente tem que fazer os kits também, mas a gente vai aprender, a gente vai fazer uma aula de embalagens, kit com 2 geleias, kit com 3 geleias, porque tem muita gente, quando você vai participar de feiras, que gosta de presentear. E aí eles gostam muito de comprar kit. E aí a gente vai montar kit e a gente vai precificar. Vocês vão aprender a como vocês vão colocar o preço nos kits e como que a gente monta kits. E outros lugares de degustação é sempre do mesmo jeito. Você tem que fazer a lista para você nunca esquecer nada. Você tem que conferir tudo antes de você sair. E como que eu levo as geleias, Cris? Você tem 2 maneiras de levar as geleias quando você for numa feira ou numa degustação. Um jeito é ter uma mala, às vezes você tem uma mala de rodinha, uma mala pequena. Pode pôr as coisinhas na mala. Eu levava muitas minhas coisas numa mala pequena. Ou outro jeito é numa sacola, essa sacola de supermercado. Sabe essas sacolas? Tem uma sacola ali daquelas de supermercado? Tem em cima. Sabe essas sacolas que vende retornável no supermercado? Deixa eu mostrar, eu tenho uma aqui. Eu levei geleia esses dias nela também, quando é... Aquelas sacolas de... Acho que tem uma sacola lá no fundo, lá, uma laranja, lá. Aquelas sacolas de supermercado retornável. Essas sacolas aí também você pode usar, coloca os seus potes de geleia lá e leva nela, se você não tiver uma mala. Eu tenho essa sacola aqui, que eu levo muita geleia nela, que é uma sacola, tá vendo? Ó, normal, tá? Pode abrir a câmera, por favor, para mostrar? Aqui. Que é uma sacola normal, tá vendo? É uma sacola ali que eu comprei no supermercado, tá vendo? E aí eu também ponho as geleias aqui e levo. Tá? Você pode levar em qualquer lugar, é muito simples para você transportar essas geleias, tá? Só que você tá levando um pouquinho, mas se tiver uma malinha de rodinha, um carrinho para você puxar, é melhor para você levar, dá muito certo. Entenderam? Estão entendendo? Hoje é uma aula prática. Isso é o básico que vocês precisam saber. Agora, nós vamos montar um espaço de degustação aqui e eu vou mostrar para você algumas estratégias que a gente usa no espaço de degustação para que o cliente venha provar a geleia sem você precisar ficar chamando o cliente, sabe? Aquela coisa, você tem que ir lá, ai, vem provar. Tem muita gente aqui que é tímida, muita gente que não sabe vender, né? Eu sei que você é tímida, você tem vergonha. Então eu vou mostrar uma estratégia que serve para todo mundo, para quem é tímido e mesmo para você que não tem vergonha. Você vai usar também que vai dar muito certo. Primeira coisa que você vai fazer, a gente tem, eu vou depois disponibilizar para vocês lá no grupo do WhatsApp, a gente trabalha com materiais visuais. O que são materiais visuais, Cris? São essas plaquinhas aqui, ó. O que são essas plaquinhas? Aqui tá escrito assim, ó, experimente sem compromisso. Ó, deixa eu mostrar para você, consegue ver? Ó, experimente sem compromisso, geleia de morango e limão. E aqui eu tenho uma geleia, ó, deixa eu mostrar para você, de morango e limão. E aí eu tô ali montando meu espaço de degustação. Aí eu vou colocar minha geleia de morango e limão e vou colocar a plaquinha aqui dentro. Tá escrito experimente sem compromisso. Quando você vai fazer isso, o cliente ele já vai olhar
e ele já vai vir e já vai provar. Porque as pessoas, elas têm vergonha de vir provar. Ó, aqui tem outra plaquinha, ó, experimente sem compromisso. A gente coloca essas plaquinhas e embaixo tem o sabor. Aqui morango e limão, aqui é morango com chocolate. Aí você vai colocando, coloca a plaquinha e coloca o sabor embaixo que é. E aí aqui você vai pegar as colherzinhas, tá? E coloca as colherzinhas assim, que é para pessoa poder provar, tá? Não atrapalha. Você põe a plaquinha lá atrás, ou se você quiser, você pode colar a plaquinha atrás do pote com durex também. Esse aqui é um palitinho de sorvete, tá vendo, ó? E a gente põe um durex atrás com palitinho de sorvete e faz essa plaquinha. Se você quiser, você pode colar atrás do pote também, passar um durex aqui, uma fita, que dá muito certo. Aí você coloca aqui, ó, tá vendo? Experimente sem compromisso. E aí o cliente vai olhar e ele já vai provar. Além disso, a gente tem uns materiais que a gente usa em espaço de degustação que dá muito certo. Primeiro, esse aqui que está escrito degustação gratuita. Quando você for montar o seu espaço de degustação, se você puder, você vai colar na frente. Se tiver uma mesa, você cola na frente. Se você não tiver uma mesa, não tiver nenhum lugar, você ajeita ele assim, ó. Você põe assim na frente, tá vendo? Você coloca ele assim, coloca uns potinhos de geleia assim na frente para segurar ele. Dá uma ajeitadinha, tá vendo, ó? Dá uma ajeitadinha e deixa lá na sua mesa, desse jeito aqui, ó. Degustação gratuita. Porque o que que acontece? A pessoa vai passar e ela vai ver degustação gratuita. E ela vai vir e vai provar a sua geleia. Ela vai provar a sua geleia, ela vai comprar. As pessoas, geralmente, elas têm muita vergonha, porque elas não sabem se ela pode provar. A pessoa fala, será que eu vou provar e eu tenho que pagar já? Muita gente pensa assim. E dessa forma, você já está quebrando uma objeção das pessoas. E aí a pessoa vai e vai... Essas artes aqui, eu vou disponibilizar para vocês lá no grupo do WhatsApp. É só você levar numa papelaria e imprimir para você levar. Do jeitinho que tá aqui, tá? É só levar. O pessoal vai colocar lá para vocês todo esse material. Aí, quando o cliente pegar, ele vai chegar lá para provar a sua geleia. Quando ele chegar para provar a sua geleia, e às vezes você pensa assim, ai, Cris, eu não tenho experiência, eu não sei o que eu vou falar. E aí a gente tem um material que você pode usar, que eu vou liberar para vocês, que é esse aqui, ó, benefício da geleia. Quando o cliente chegar lá e vai falar assim, nossa, que geleia gostosa, como que é feita essa geleia? Você fala assim para ele, olha aqui, dá uma olhadinha para você ver. O que está escrito nesse papel aqui? 0 açúcar, 0 lactose, sem glúten, retém 95% dos nutrientes, baixa em calorias, uma colher de sopa tem apenas 19 calorias, autorizado para o consumo de diabéticos, gestantes, idosos e para dietas. Ajuda a manter a saúde e aproveitar os benefícios das frutas, feitas com frutas artesanais, sem conservantes, com receitas testadas e aprovadas por nutrólogos e nutricionistas. Consumir geleia, olha, depois embaixo está escrito assim, ó. Consumir geleias saudáveis, feitas com frutas artesanais, traz benefícios para a saúde, fornecendo vitaminas, antioxidantes e fibras. Você só vai dar isso aqui para a pessoa ler. Você já vendeu a sua geleia, sem abrir sua boca. Porque às vezes a gente não consegue lembrar das coisas, porque é muita coisa. Então, para facilitar a sua vida, você tem esse material. Aí a pessoa vai falar assim, ai, do que é feita essa geleia? Como que é feito? Você fala, olha aqui, dá uma olhadinha. Você só dá isso aqui para a pessoa ver. Aí a pessoa vai pegar, vai ler e vai falar, nossa, eu quero uma, me dá uma geleia. Aí a pessoa vai perguntar assim para você, ai, com que será que eu como a geleia? Tem esse outro material prontinho que você vai falar para ela assim, ó, a geleia tá assim, ó, com o que eu posso comer a geleia? Tá escrito aqui, ó, com o que eu posso comer a geleia? Aí tem aqui, você pode comer com iogurte, pode comer com salada, pode comer com torrada, pode passar uma camada de requeijão embaixo de uma torrada e a geleia em cima, que ela potencializa o sabor da geleia, certo?
E aí, aqui, fala assim, a higiene é fundamental para conservar a geleia fresca e saborosa. Guarde sempre na geladeira depois de aberta e mantenha o pote fechado. Tem aqui, com que ela pode comer a geleia e como ela armazena a geleia depois que ela compra. E aí tem aqui outra coisa muito importante que você vai, depois que o cliente comprar, a gente tem esse card aqui, que é o mesmo daquele azul desse aqui, ó. Só que esse aqui é em tamanho menor, que você recebe o material, que você vai colocar dentro da sacola do cliente. E esse aqui, se o cliente perguntar para você assim, como que eu faço para conservar a geleia? Você dá isso aqui para ele ler, que a letra é grande, ele consegue ler e tem as fotinhos. Mas você fala para ele, pode ficar tranquilo, porque eu tô colocando dentro da sacola a instrução de uso da geleia e eu tô colocando dicas de acompanhamento. E aí depois, se você tiver alguma dúvida, você pode ler. Você vendeu a geleia, você vai colocar aqui dentro esses dois cards, dicas de acompanhamento e instrução. Isso aqui, gente, ninguém faz, material de informação. Isso aqui faz a diferença para você vender. Vocês estão entendendo? Todo esse material que você vai receber para você fazer, aí você só vai imprimir numa papelaria aí na esquina da sua casa, você vai imprimir uma vez só, e esse vai ser o seu material de trabalho. Toda vez que você for fazer uma degustação, para você que nunca vendeu nada, para você que está começando agora, para você que ainda vai, né? Eu estou começando, para você se sentir segura. Você vai ter todo esse material para você mostrar para o cliente e vai te dar muita segurança também. Entenderam? Estão entendendo aí? Então tá, vamos lá. Então, essa parte de material visual é uma parte muito importante. Essa parte faz parte de uma estratégia que a gente usa no projeto. Isso aqui só alunas sabem, são estratégias secretas que você está aprendendo agora. Isso aqui que faz colocar dinheiro no seu bolso. E vamos lá, abrir 3 sabores de geleia no espaço de degustação, certo? Abrir 3 sabores de geleia. Tô levando, o que você vai levar, Cris, de acompanhamento? Você pode levar biscoitinho de arroz, tá? Esse biscoitinho de arroz, lá no projeto Geleira 5K, vocês vão receber a receita. Se você quiser, você pode fazer em casa e levar. Se você quiser, você pode ir no supermercado comprar. E é muito barato. Um pacote de biscoito de arroz no supermercado é R$2. R$2. Às vezes é até melhor você comprar pronto, que sai até mais barato. É R$2. Você vai lá no supermercado, um pacotinho dá para você fazer 2 degustações. Então, E por que a gente usa biscoito de arroz? Porque o biscoito de arroz, ele é neutro e ele é sem glúten. Se você quiser, você pode comprar uma torrada da Balduco. Existe aquela torradinha canapé da Balduco, que você também pode comprar no supermercado. Só que a torrada, ela tem glúten. E tem algumas pessoas que são intolerantes ao glúten. Então, eu sempre recomendo que você leve um produto que todo mundo pode comer. Mesmo quem não é intolerante ao glúten, vai comer e não vai fazer mal. E quem é intolerante ao glúten também vai poder comer da sua geleia. Porque eu já vi pessoas fazendo espaço de degustação e levando torrada e alguma coisa que tinha glúten. E aí chega lá uma pessoa que a geleia não tem glúten. E chega lá uma pessoa querendo provar a geleia, teve que comer na mão, porque não tinha o que comer. E isso não é legal quando você está fazendo espaço de degustação e vendendo. Por isso você tem que levar sempre um acompanhamento que sirva as pessoas. E esse acompanhamento é o acompanhamento neutro, barato e que serve todo mundo. Uma coisa também que as alunas fazem muito, elas fazem mini tapioquinhas. Elas fazem uma tapioca grande, às vezes lá no fogão, e corta pequenininho. Fica muito gostoso geleia com tapioca. E dá muito certo. E aí elas levam as mini tapioquinhas, e aí a pessoa põe a geleia na tapioca e come. Quem aí gosta de fazer tapioca, tem facilidade, pode fazer, dá muito certo também. Estão entendidas? Escreve aí se vocês estão entendendo tudo que eu falei. Vocês estão gostando da aula? Escreva aí se vocês estão gostando. Tá, então assim, a parte mais assim, básica, é essa que você tem que aprender agora no momento, que vocês já aprenderam muita coisa sobre espaço de degustação.
Eu acho que eu consegui passar com maior clareza para vocês as estratégias que são as primeiras estratégias que você vai usar muito. E depois, o que que acontece? A gente vai aumentando essas estratégias. Só que primeiro a gente tem que colocar em prática um pouquinho que a gente aprende e depois aquele pouquinho a gente vai aprendendo mais. E tem outras estratégias que eu vou ensinar vocês na sequência, na semana que vem, na outra semana, que daí a gente vai montar outros espaços, a gente vai ter... Aí tem o material temático, tem tudo do tema do Dia das Mães, os kits são diferentes para o Dia das Mães. Vocês vão aprender isso na semana que vem, ok? Deu certo? Agora eu vou responder algumas dúvidas do chat. Olha o guardanapo que eu queria mostrar para vocês. Eu coloco os meus guardanapos, pode ser um guardanapo menor, que esse é grande. Eu tenho uma caixinha que eu ponho, mas você pode pegar um rolo de papel toalha assim, ó. E aí você pode cortar os pedacinhos, que é mais barato você comprar um rolo de papel toalha. E você pode pegar... você pode pegar com a tesoura, deixa eu mostrar aqui uma coisa para você. Você pode pegar com a tesoura e você pode dividir, ó. Tá vendo? Você pode cortar. Você divide 6 pedacinhos, ó. Muitas alunas fazem isso, dá mais trabalho, mas é um custo muito pequeno. Você consegue fazer quase, nossa, 300 pedacinhos. E aí fica os pedacinhos pequenos assim, ó, tá vendo? Porque a pessoa precisa de um pedacinho só para secar a mão, não precisa de um negócio grande. E é uma economia também. E aí você deixa, coloca numa caixinha, num pratinho mesmo, põe em cima de um pratinho de sobremesa, prato mesmo, deixa os papelzinhos cortadinhos lá. Aí às vezes a pessoa suja a mão, que ela tá comendo geleia, cai alguma coisinha, ela pega, limpa a mão e joga no lixinho, tá? Não precisa levar lixinho, não, porque geralmente nesses lugares da academia tem lixinho na academia inteira. Gostaram da aula? Escreva aí se vocês gostaram. Essa promoção só vale para academia? Não. Essa promoção vale para todos os eventos que você for participar. Para academia, para feira, qualquer coisa vale essa promoção. E qual pote, a pergunta da Cristina, e qual pote que dá o desconto de 240 gramas? O pote que você dá o desconto é o de 240 gramas, tá? Vocês gostam de desconto, né? A geleia que você vai vender é sempre 240 gramas nessa promoção. Aí depois, se você quiser, a gente pode montar kits com geleia de 150 gramas. Mas aí na semana que vem vocês vão aprender como que monta esses kits. Como a gente compra esse congelado de frutas vermelhas? Vem em um pote só? As frutas vermelhas congeladas, ela vem em um saco. Quando você vai lá no supermercado, tem lá a parte de congelados de frutas. Tem um pacote de morangos de 1 quilo e tem pacote de frutas vermelhas de 1 quilo. Você pode comprar o pacote de frutas vermelhas. Cris, mas pode deixar os potes abertos? Pode, os potes abertos você pode deixar. Sabe por quê? O cliente não gosta de ficar abrindo. Assim, tem algumas coisas que assim, você vai fechar o pote, por exemplo, quando não tiver ninguém lá no seu espaço. Quando tiver pessoas experimentando, você já deixa tudo aberto. Por exemplo, se você quiser, você pode deixar os potinhos fechados. Mas quando você vê que tem alguém se aproximando lá do seu stand, você já tira todas as tampas e se tiver alguma coisa aqui, você abre. O que você não pode deixar é o cliente abrir, porque às vezes o cliente fica envergonhado de tirar a tampa e de abrir. Então, é bom você deixar tudo aberto já para o cliente provar. Mas quando você está fazendo, às vezes, uma degustação numa academia, uma feira, não dá tempo de você ficar abrindo o pote, pondo tampa e tirando tampa toda hora. Então, às vezes, quando tem movimento, você deixa tudo aberto, porque as pessoas vão comendo, vão experimentando e vão comprando. Quando não tiver ninguém, aí se você quiser, você fecha. Se tiver mosca, alguma coisa perto. Se não, você pode deixar aberto também. Onde a gente vê as medidas do blend geleia de morango? São 2 blends. Ô, Rosane, as medidas dos blends você vê lá no curso. Lá no curso de geleias,
tem o módulo de como eu faço a minha primeira geleia zero açúcar. Se você apertar nesse módulo, em cima vai ter a aula, eu fazendo a geleia de morango e limão, e embaixo vai ter a receita da geleia de morango e limão e a receita da geleia dobrada. E se você apertar lá, vai aparecer o PDF com as medidas. Se você não souber, é só você falar com o suporte, que o suporte te orienta. Deixa eu ver. Cris, a gente tem que levar torradinha ou bolachinha, tudo sem glúten. Então, geralmente, o que o pessoal leva é biscoito de arroz, que já é sem glúten. Mas se você quiser levar uma torradinha, você pode levar também. Só que daí, se for uma pessoa que vai comer light e for intolerante ao glúten, você tem que avisar ela que a torradinha tem glúten. Mas aí você pode levar também. O que mais? Seu curso é maravilhoso, senti maravilhosa no seu curso, mas para divulgar é meio complicado, a gente tem que ter pulso firme. Isabel. Não, Isabel, você pode ficar tranquila, porque para divulgar é a coisa mais fácil. Sabe por quê? Quando você dá um potinho desse aqui que eu falei para você de plástico, com meia colher de sopa, não dá nem meia colher, quer ver? Eu vou colocar aqui para você ver, ó. Essa colher que eu tenho aqui é uma colher de café. Ó, uma colher de café, você coloca nesse potinho e você vai dar de presente para a pessoa provar a sua geleia. Isso aqui é uma degustação que a gente fala. E todo mundo que prova da geleia, a pessoa depois pergunta para você, nossa, você tá vendendo geleia? Você fala assim, tô fazendo para vender. E qual que é o valor que você está vendendo? Quanto que é o pote? A pessoa quer saber quanto custa, quantas gramas vem. Você fala assim, olha, vem 240 gramas e eu vendo por R$ 32. E a pessoa fala assim, eu quero, você tem? Quando você vai ter? Você pode me entregar? E você já combina, já vendeu. É muito simples. É o produto mais simples que tem para vender. No entanto, a gente tem alunos que nunca venderam nada, nem uma caneta. Nunca venderam nada na vida. A vida inteira trabalharam, nem sabiam como vender. E tem excelentes resultados, porque é simples. Por que não tem coroa no meu nome? Tânia, eu não sei. Porque essa coroa, quem dá é o YouTube, que aparece aí para as pessoas. Não sou eu que dou coroa, tá? Geralmente as pessoas que mais comentam são as pessoas que ganham coroa. Quem mais comenta no chat. Eu já respondi. As acerolas para congelar tem que ser maduras ou de verde para madura? Tem que ser de verde para madura, Cláudia, melhor, porque a sua geleia fica melhor. Ah, no caso, se aprendemos o biscoito saudável, podemos vender junto com a geleia, tipo biscoito de nata, que vi numa live sua? Pode vender, pode e deve. Você vai vender não só o biscoito, como você vai vender cappuccino, que vocês vão aprender a fazer. Esse aqui, ó. Deixa eu tirar essa fitinha aqui para mostrar para você. Esse aqui é o nosso cappuccino zero açúcar. Geralmente, o que a gente faz? A gente, quando vende uma geleia, a gente dá um pouquinho do cappuccino, uma colher de sopa, 2 colheres de sopa dá para fazer um cappuccino. Você coloca 2 colheres de sopa de cappuccino num saquinho e dá para o cliente uma amostrinha quando ele compra geleia. Ele consegue tomar um cappuccino com 2 colheres de sopa. E ele vai amar o seu cappuccino zero açúcar. Depois ele vai perguntar para você se você vende. E depois você vai vender. Você vai fazer potinhos, esse aqui tem 150 gramas. Potinhos assim de 150 gramas. Ele tem rótulo, também tem tabela nutricional. E você vende para ele junto com a geleia. O biscoitinho de nata, mesma coisa. Você manda 2 biscoitinhos. A gente sempre tem que entender que para o cliente comprar, você tem que mandar uma degustação para ele. Degustação é pouquinho. Degustação não é muito. Se você mandar muito para o cliente comer, você acostuma mal ele. Quando você vai mandar o biscoitinho de nata, você manda 2 biscoitinhos só. Você pega 2 biscoitinhos e manda. E ele vai falar, nossa, que biscoito gostoso, você tem para vender? Sim, aí eu tenho um pacotinho com 10. Aí você vende para ele o pacotinho, entendeu? A gente sempre dá um pedacinho, que eu já falei para você, a gente dá um pedacinho do queijo
e depois o cliente vai querer comer mais do queijo. E para ele comer mais, o que ele tem que fazer? Comprar com você. Essa é uma estratégia. O que mais? Deixa eu ver, tem mais perguntas. Eu queria saber sobre a coroa. Ah, tá, a coroa quem dá é o Instagram. É o Instagram, não, é o YouTube, não sou eu que dou a coroa. É. Eu acho que, né? Deixa eu falar alguma coisa para vocês. Todo mundo aqui, tem alguém aqui nessa live hoje que ainda não acessou o curso? Escreva aí no chat que a minha equipe está aqui, mas a gente viu lá que muitas pessoas já acessaram o curso. Só que se tiver alguém aqui que ainda não conseguiu acessar o curso, não conseguiu acessar as receitas, não conseguiu acessar a aula, vocês falem aí, que quem não conseguiu, que a minha equipe vai te ajudar. A pergunta da Suzana: quando o cliente participou da feira, comprou geleia, liga querendo mais, qual o procedimento de entrega? Suzane, quando o cliente participa de uma feira, depois ele entra em contato com você querendo mais, você primeiro vai mandar para ele o cardápio dos sabores que estão no seu cardápio, os sabores que você está fazendo aquela semana. Ele vai escolher os sabores, ele faz o Pix na hora. Geralmente, quando a gente vende geleia, eu vou agora fazer uma simulação para você. Oi, Suzane, tudo bem? Comprei uma geleia numa feira que você estava participando, gostei, eu queria comprar mais. Quais os sabores você tem? Você vai mandar o cardápio. Ele falou assim, tá, eu quero agora de frutas vermelhas e de morango e limão. Qual que é o valor? Você vai falar para ele, se você comprar uma é 32, se você comprar duas vai ser 57, se você comprar três vai ser 96. Ele falou assim, então eu quero duas. Aí você fala, tá bom. Aí ele vai perguntar, como que é a forma de pagamento? Você fala assim, você pode pagar com Pix ou se você tiver o link do cartão de crédito. Lá no curso ensina como você faz o link do cartão de crédito, se você quiser vender. Mas você pode vender muito. Geralmente os clientes pagam muito com Pix, geleia. E aí ele vai perguntar, qual que é o seu Pix? Aí você vai passar o Pix para ele. Aí ele fez o pagamento, você antes dele passar o Pix para você, você vai falar, eu vou te explicar como que funciona a forma de pagamento e entrega. Eu vou te passar o Pix, aí você faz o Pix. Assim que você fizer o Pix, por exemplo, ele comprou com você hoje, que é uma quarta-feira. Você fala para ele, eu faço todos, você tem que marcar um dia com o cliente, sempre que é um dia que você produz da semana e um dia que você faz as entregas. Um exemplo, você fala para ele assim, ó, as minhas geleias eu produzo elas todo sábado e faço todas as entregas na quarta. Então, se ele está comprando com você numa quinta, você vai produzir no sábado e você vai entregar para ele na próxima quarta. Aí você vai falar para ele, você faz o Pix, eu faço sua reserva e na próxima quarta eu te entrego. A entrega como que funciona? Tem duas formas. Se for uma pessoa próxima de você, você pode levar ou ele pode buscar na tua casa. Se for uma pessoa que mora às vezes longe, você pode aí, se na sua cidade tiver Uber Flash, você pode colocar no Uber Flash para entregar, na média de R$ 5 que o Uber cobra para entregar. E aí você pode falar para o cliente, ó, se você quiser que eu entregue, tem uma taxinha de R$ 5 de entrega. Ou se você quiser, você pode vir buscar aqui na minha casa, ou eu deixo para você em algum lugar. As pessoas combinam muitas coisas. E é assim que funciona. Se for Uber Flash, você entrega. Se for para você pegar em algum lugar, se for para deixar em algum lugar, você deixa, ele pega. Se o cliente falar assim para você assim, mas eu não queria pagar tudo a geleia, como que eu vou ter certeza que você vai me entregar? Pode ter cliente que fale isso, porque como que ele vai te dar todo o dinheiro sem ter a certeza? É muita confiança e nem todo mundo confia hoje em dia. Aí você pode falar para ele, não, tudo bem, você paga 50% aqui no pedido para garantir o seu pedido, porque eu vou fazer a sua entrega, e os outros 50% você paga quando eu entregar. Como que funciona? Quando você vai entregar a geleia, você manda foto, tira uma foto com o seu celular e fala para o cliente, ó, a sua entrega está saindo. Eu vou te passar o Pix para você fazer o depósito do restante. Depois que ele fez o Pix, dos outros 50%, aí você manda entregar, ok? É assim que funciona a prática comercial. É possível trabalhar com máquina de cartão? Pode sim, Cleusa, trabalhar com a máquina de cartão.
Qual é o preço do cappuccino, Irene, do biscoito? Aí isso eu vou ensinar vocês na semana que vem, tá? A gente vai ter uma aula de kits para não confundir muito a sua cabeça. E na aula de kits eu vou ensinar vocês por quanto vocês vão vender cappuccino, por quanto vocês vão vender tudo. Depois vocês vão receber uma tabela de sugestão de preço de venda. E a minha equipe vai colocar para vocês lá no grupo do WhatsApp, vocês vão saber quanto que vocês podem vender cada produto, tá? É muito importante isso. Você não precisa fazer conta, não. Você só olha na tabela lá quanto que você pode vender e aí você já vende pelo aquele valor que você tem lucro. Tem que ter, lá tá perguntando se tem que ter máquina de cartão de crédito. Não, lá no curso nós temos uma aula, mas semana que vem a gente vai abrir essa aula para você vai aprender a como você criar um link de cartão de crédito, faz isso lá pelo Mercado Pago. E é gratuito, você não paga nada. E quando você for vender numa feira, e muitas pessoas querem pagar com cartão de crédito, você manda o link para essa pessoa pelo WhatsApp. Aí ela aperta, ela vai fazer lá, colocar os dados do cartão de crédito, faz o pagamento para você e cai na sua conta na hora. Mas você vai aprender isso semana que vem, como que você vai fazer. É o meu primeiro curso e com ele será meu recomeço. Com certeza, Vanusa. Amém. Deus abençoe. Vai ser sim. Para ter máquina é preciso CNPJ? Não. Esse link do cartão de crédito que eu vou ensinar vocês a criar, não precisa ter CNPJ. Você cria com o seu nome mesmo, com o seu CPF, pessoa física, tá? E o dinheiro cai na sua conta. Este produto de plástico de amostra, como que funciona? Esse produto aqui, Valquíria, é um copinho, ó. É um copinho de café de plástico que você compra numa casa de embalagens. Você compra ele com tampa. Aí você vai colocar meia colher de sopa de geleia, põe a tampinha e você vai entregar para as pessoas provarem da sua geleia. Se eu vou ensinar os biscoitos, vou sim, Tânia. Semana que vem a gente vai ensinar os biscoitos, tá? Gostaram? Escreva aí agora se vocês gostaram da aula, se foi uma aula produtiva, se vocês saíram daqui, se vocês vão sair dessa aula aprendendo alguma coisa que vocês não sabiam. Escrevam aí para mim, que é muito importante para mim saber o retorno de vocês das aulas que eu tô dando, porque eu entrego muito, eu compartilho muito do meu conhecimento, porque eu quero que vocês realmente aprendam e façam a diferença aí na cidade de vocês, como profissionais. Então, escreva aí. A Lenice não conseguiu acessar as receitas, tá? A minha equipe vai entrar em contato com você. Todo o material será disponibilizado para nós? Sim, Elizabeth, todo o material será disponibilizado para vocês, tá? A Vanusa abriu muito a minha mente, muito produtiva, amarga. A Docimel, aula maravilhosa. A Cristina, gostei da aula, muito produtiva. Não viu o resultado de quem inscreveu antes. Se inscreveu antes. Eu não entendi. Deixa eu ver. A minha filha deu adiantado do Dia das Mães. Muito bom. Já aprendi muito. Tá. Muito bom. Abriu muito a minha mente. Muito bom. Deixa eu pegar Pega meu celular lá para mim, por favor. Pegar meu celular aqui. Que mais? Vão escrevendo aí. O que eu uso para medir os produtos na receita, Márcia? Não sei, acho que tá lá. Eu uso balança. Você pode usar a balança, essa balancinha aqui, né? Essa balancinha aqui para você fazer a medição. Ou você pode usar também, põe ali para mim gravando. Ou você pode usar também qualquer medida, um copo medidor. Tem esse copo também aqui, deixa eu mostrar para você. Vou tirar essa água aqui. Tá vendo? Vocês sabem esse copo medidor? Já viram? Esse é um copo medidor que você pode usar também. Tá vendo, ó? Para pegar as medidas. Tanto com a balança e tanto com o copo medidor, dá muito certo. Você pode usar, tá bom? Roda lá para mim, por favor, mais lá.
Deixa eu ver mais aqui que vocês escreveram. Se o suporte vai dar todas as medidas. Sim, o suporte vai dar todas as medidas. Todas as medidas que vocês precisarem vai dar. Gente, aqui a Cláudia falou aula abençoada. Muito boas estratégias. Amei. Muito bom. Essa aula vai ficar no curso gravada? Vai, Cleusa, vai ficar no curso gravada. Você pode assistir quantas vezes você quiser. Todas as aulas ficam gravadas. Cris, tem frutas que pessoas que têm diabetes não podem consumir? Tem algumas frutas que elas têm mais frutose, não que elas não possam consumir, mas elas têm que consumir em quantidade moderada. Tipo manga, só que a nossa geleia, por exemplo, de manga e maracujá, por isso que ela tem manga e maracujá, porque o maracujá, ele quebra a frutose da manga, aí pessoas diabéticas podem consumir. Por isso que todas as geleias, as receitas são elaboradas por nutrólogos e nutricionistas, porque eles fazem um equilíbrio entre a frutose das frutas. Por isso que todos os sabores os diabéticos podem consumir. Todos os sabores os diabéticos podem consumir e eles não têm problema que não aumenta a glicemia. Ah, olha que legal. Só um pouquinho aí. Olha o que a Rosana escreveu. Eu amei a aula de hoje porque eu não estava sabendo como vender, como colocar preço e o valor, mas hoje eu aprendi. Muito bom, Rosana. Muito bom. Excelente. Fiquei muito feliz, viu? Que você aprendeu. Tenho certeza que na minha primeira montagem de mesa vou lembrar de hoje de você. Muito bom, Tânia. Muito bom. Eu criando minha marca, como eu faço meu rótulo, Valquíria? Nós estamos fazendo, a gente passou o formulário, você tem até sexta-feira, lá no grupo, não sei se você já preencheu, a gente passou um formulário para você colocar o nome da sua produção de geleia. A logomarca a gente faz para você, se você não tiver. E a gente vai já começaram a confeccionar todos os rótulos. Vamos entregar na terça-feira todos, no WhatsApp de cada um. Todos os potes têm que lavar com água e detergente? Sim. Rosane, todos os potes têm que lavar. Cris, o valor da caixa é alto ou altera o valor? Não, o valor da caixa não é alto. Tem caixas assim, por exemplo, que você paga R$3, não é alto. A gente sempre usa caixa de papel craft porque o custo dela é sempre menor, para a gente ter um maior lucro. Certo? O que a Valquíria falou? Eu não vi, não tem problema, Valquíria. Eu vou pedir para o pessoal de suporte vai entrar em contato com você, eles te mandam lá no seu WhatsApp particular e você preenche. Ô Marlene, o que você achou difícil? Escreve aí para mim o que você acha difícil, que eu posso te ajudar. Cris, tá, eu respondi. Gente, é muito facinho você montar espaço de degustação. Não é difícil montar. É o que eu falei para vocês, colocou ali 3 potinhos de geleia, né? Você coloca ali 3 potinhos de geleia, coloca ali o seu qualquer coisinha, um potinho com os biscoitinhos. Coloca ali todos os materiais assim que vocês vão receber de divulgação e ali você já vai vender suas geleias. Vocês têm todo o material de apoio, né? Todo o material de apoio que você pode pegar e vai mostrando para o cliente. Isso aqui é material de apoio de vendas, justamente para quem não sabe vender, para quem não tem experiência em vendas, para poder te ajudar. Ah, as caixas, Cris, a gente vai passar ali os fornecedores para vocês também, lá no grupo do WhatsApp, tá bom? O pessoal vai colocar tudo para vocês lá. Tem muita coisa que a gente coloca, por isso que você tem que ficar no grupo do WhatsApp, e porque a maioria todas as informações sobre aula, sobre fornecedor, sobre desconto, a gente coloca lá no grupo de vocês. Você detalha tudo e não fica nada a desejar. Muito bom. Já passei o formulário, mas eu não tenho a logo. Não tem problema, Suzana, a gente vai fazer a logo para você e o rótulo também, tá bom? Pode ficar tranquila.
A Cleusa encontrou um revendedor de caixa, mas o frete... Não, Cleusa, você vai receber o nosso fornecedor, o preço dele é muito bom. Estou amando o curso e aprendendo muito. A Marga. Muito bom, Marga. Muito bom. Bacana, viu? Cris, os códigos de barra e tabela que vamos receber depois é só levar para a gráfica? Isso, Elizabeth. Vocês vão receber os rótulos, tudo certinho numa folha. Vocês já vão receber certinho assim, tudo colocadinho numa folha assim, que é numa folha de papel sulfite. E aí é só você mandar pelo WhatsApp lá para a papelaria, você não precisa nem ser gráfica. Qualquer papelaria aí na esquina da sua casa imprime. Geralmente você paga R$3 por folha. Cada folha de papel A4, ela vem quantos rótulos? 7. Não, cada folha vem... Vem 6 rótulos. Cada folha dessa vem 6 rótulos. Você paga na média entre R$2,50 e R$3 cada folha. Aí você imprime, aí você vai cortar, corta com a tesoura mesmo e cola. A parte mais cara do rótulo é fazer tudo isso que eu tô fazendo para vocês. A tabela nutricional, é fazer todo o rótulo com as normas da legislação profissional, mas isso a gente está fazendo. A única coisa que você vai ter que fazer é imprimir, cortar com a tesoura e pôr no seu pote. Só isso, mais nada, tá? Qualquer papelaria da esquina faz, tá? Qualquer papelaria perto da sua casa faz. Montar a degustação é fácil, difícil é fazer as geleias. Ah, Cris, quando você fizer a sua primeira geleia, você vai ver como é facinho de fazer. Facinho, facinho. Ansiosa para fazer as minhas geleias e fazer a degustação. Isso aí, Elma. No início estava com muito medo de fazer o investimento, mas agora sei que vai ser muito útil. Muito bom, Marga. Parabéns. Fico feliz que você está se sentindo, está te dando mais segurança. Os fornecedores têm no curso? Sim, Cris, lá no curso tem alguns fornecedores que já foram liberados para vocês de potes, alguma coisa. Mas a gente vai colocar mais lá nos grupos do WhatsApp, tá bom? Cris, tem que ser uma folha autocolante? Sim. Na terça-feira, quando o pessoal liberar para vocês os rótulos, eles vão colocar qual papel, que eles vão colocar lá o papel que você vai imprimir. Esse aqui é um papel alto brilho gloss à prova d'água. Todas as papelarias têm esse papel e eles vão colocar referência lá para você imprimir autoadesivo. Porque a hora que você corta com a tesoura, depois é só você fazer assim, tá vendo? Ó, ele abre e aí aqui é adesivo, aqui é colante. Aí você cola no rótulo, tá bom? O Henrique não recebeu o formulário dos rótulos. Cris, você tem uma ideia, sobe um pouquinho, uma ideia de todo o valor estimado para começar comprando tudo? Ô Cleusa, para você fazer as suas primeiras geleias, que é o que você precisa fazer, você vai gastar aí, nem chega nem a R$100, até menos de 100 você gasta. Tô amando esse curso, a Rosane. Muito bom, desce mais um pouquinho, deixa eu ver. Já escolhe o nome da minha geleia, passei no formulário que era louco fazer a minha geleia, tenho gráfica perto de casa. Muito bom, Suzana, na terça, tá? Todas vocês vão receber o rótulo de vocês com o nome que vocês escolheram e as cores. E aí quem gostar, ok. Quem quiser pode fazer 2 alterações. Nunca vi um curso tão preciso como esse. Muito bom, Cleusa. Fico feliz, viu? Eu já fiz a geleia, mas com açúcar, quero fazer a zero açúcar, estou ansiosa. Vai dar muito certo, Irene. Com certeza, aula muito boa, estou amando. Gosto de cozinhar e para mim será uma nova receita. Faço bolos deliciosos. Ah, Suzana, muito bom. Se quem não cozinha faz, imagine quem cozinha, né? Quem faz, se você fez um arroz e feijão na sua casa, certeza que isso vai ser muito fácil para você. Docimel, eu não recebi o formulário. Docimel não recebeu o formulário? Ó, o pessoal da equipe vai colocou no grupo, viu, Docimel? Eles colocaram o formulário de novo lá no grupo do WhatsApp. A Valquíria falou que o suporte é muito rápido, muito bom. Tive dúvidas, mas estou confiante, suas palavras são sábias, Deus te abençoe. Amém, Ângela, abençoe nós todas, vai dar muito certo. Gostaria de saber como lacrar os potes das geleias. Assim, Patrícia,
Patrícia, quando você compra os potes de geleia, geralmente as pessoas mandam lacre junto. O lacre, você coloca assim, ó, lá no curso tem uma aula ensinando você a colocar o lacre. Você coloca aqui na frente do pote o lacre, e aí você pode pegar um secador de cabelo, pode ser da sua casa, um secador que você higieniza ele. De longe você faz assim com o secador e já lacra, tá? Mas lá no curso tem uma aula ensinando como você colocar o lacre. Cris, na minha cidade não achei os adoçantes para fazer a geleia de uva de morango. Tenho que comprar pelo Mercado Livre ou você tem contato para me ajudar, por favor? Rosana, é mais fácil você comprar agora pelo Mercado Livre, porque eles estão entregando rapidinho, em um dia, e eles estão com promoção. Ontem, hoje, depois vocês dêem uma olhadinha lá, tá com preço ótimo. Já estou sonhando com as vendas. Isso mesmo, Cris, sonha para acontecer. Os meus comprei segunda-feira, até hoje nada. Ah, Rosane, mas vai chegar, tá? Hoje é quarta, né? Você comprou segunda, tem 2 dias, né? Mas se não chegar hoje, amanhã tá aí. Quero se dar bem antes para fazer a geleia. Isso aí, Valquíria. Pode também, tá? Vocês têm o tempo, todo o tempo que vocês quiserem para fazer, com calma, sem pressa, devagar, cada uma no seu tempo, certo? Agora eu vou dar um beijo no coração de cada uma de vocês. Que Deus abençoe vocês, que a gente tenha uma noite maravilhosa, que vocês durmam em paz, né? Com muitas bênçãos para vocês e para a família de vocês. E amanhã a gente volta